Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a pop art, que é um movimento que marcou o século XX e tem significado ainda para os dias de hoje. A gente vai descobrir então o que é pop art e como ela influencia na cultura dos dias de hoje. A pop art então surgiu entre 1950 e 1960, primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Ela é caracterizada pela representação de temas como a publicidade e o consumo e o estilo de vida americano, o American Way of Life. A pop art, na verdade, então não é só uma cultura popular, é na verdade como os artistas viam essa cultura do consumo, da publicidade e do consumismo. Eles usam esses elementos então para criticar a cultura e a sociedade que estava surgindo naquela época, que é a sociedade consumista. Então, tem algumas características da pop art e eu vou citar algumas mais importantes aqui. A aproximação da arte com a vida cotidiana, o uso de cores intensas e vibrantes, a reprodução de peças publicitárias, a inspiração na cultura de massa, o uso da serigrafia, a imitação da estética industrial, a criação de reproduções em série do mesmo tema, o uso da imagem de celebridades e inspiração no universo em histórias em quadrinhos. Agora que a gente já sabe o que é pop art, como ela surgiu, algumas características, a gente vai ver como ela influencia nos dias de hoje. O primeiro exemplo que eu vou trazer é na área da moda. O primeiro exemplo, então, é um desfile da Yves Saint Laurent. Foi feito, então, na coleção de outono e inverno de 1966 e 1967, onde foi lançado o vestido Mondrian, que foi inspirado, então, na pop art. Outras marcas como Valentino, Kenzo, Prada também utilizam da pop art como inspiração para suas peças. O segundo exemplo que eu vou dar de como a pop art influencia nos dias de hoje é no clipe da Anitta, Bang. É muito claro assistir o clipe da Anitta, que foi inspirado na pop art, seja pelos balões animados, pelas cores vibrantes, pelas onomatopeias. Então fica bem claro que é a influência desse movimento, que lembra também os quadrinhos, como a gente tinha comentado antes, que é uma das características. O terceiro exemplo que eu vou trazer é na arte e como esse movimento ainda influencia artistas atualmente. O artista, então, que eu vou trazer pra mostrar pra vocês é o Coles. O nome dele, na verdade, é Brian Donnelly. Ele cresceu em Jersey City, em Nova Jersey, e ele começou com grafite no ensino fundamental. Então começou nas ruas de Nova York com os grafites, olhou essas imagens por outdoors, pelas ruas, por pontos de ônibus, e desde esse momento já existia a influência da pop art na arte dele. O Coles, ele reinterpreta personagens da cultura pop, da cultura de massa, do consumo em suas obras. Personagens como o Mickey Mouse e o Simpson são alguns exemplos dos personagens que ele utiliza nas obras. Ele utiliza, então, uma paleta de cores gráfica e vibrante. Então, as cores ousadas e contrastantes são uma característica marcante. E isso tudo reflete, então, novamente, a características do pop art. Ele utiliza sempre referências à cultura de massa, personagens muito conhecidos, como eu citei anteriormente, que refletem completamente o sentido do que foi o movimento pop art lá em 1960. Ele não é necessariamente um artista da pop art, que tem esse como seu nicho principal, mas que utiliza muito essa influência no seu trabalho. Então eu fico por aqui, espero que saiam sabendo um pouco mais sobre a pop art desse vídeo.